bastante gente. Tinha bastante gente se inscreveu, né? Então, acho que está entrando bastante. Vamos dar um tempinho para ver se Não. todo mundo consegue entrar. E é ótimo, porque aí a gente vai aproveitando também, porque hoje é um dia de falar sobre coisas difíceis do dia a dia, né, emergência. Então é bom que o Sem pessoal dúvida. que conseguiu se inscrever, a gente vai bater um papo bem gostoso aqui do dia a dia do médico veterinário e as suas Você sabe, dificuldades. Felipe, que eu me formei, né? Então vou já me apresentando rapidinho, mas eu me formei aqui na USP e eu fiz residência em clínica. E eu gosto de coisa crônica, eu gosto de doença crônica, eu gosto de coisa assim, você vai tratando com calma, né? Que você tem tempo de raciocinar. E, e, e aí quando eu fui morar nos Estados Unidos e tirei minha licença lá, eu comecei a trabalhar lá como clínica geral e comecei a ter que ver muita emergência. Ou seja, eu comecei a ver emergência não por opção, eu não tinha escolha, eu tinha que ver emergência. E eu sofri pra caramba, assim, eu tinha, no início, eu entrava em pânico, né? Então, assim, eu Eu chegava, quando imagino. falavam, doutora, chegou uma emergência, meu coração já começava, eu falava, meu Deus. E aí, depois de um tempo, a gente foi, né, eu fui entendendo os protocolos e como a gente precisa ter uma organização na hora, né, de atendimento de emergência. Eu acho que foi por isso também que a gente pensou, eu falando sobre isso, que a gente pensou em fazer um curso de fundamentos do atendimento emergencial, porque eu sofri muito com isso, né? Então, eu imagino que recém-formados, ou mesmo gente, porque eu não era recém-formada, né? Sim, Eu já tinha trabalhado aqui como clínica durante bastante tempo, quando eu fui para os Estados Unidos e comecei a ter que atender emergências, né? Porque aqui eu não atendia muito, já feito residência, eu atendia mais fazer a parte pessoal só clínica de mesmo só. nefro, só de clínica, mas chegando lá que eu comecei a atender clínica geral, chegava atropelado e chegava atacado por outro cachorro, atacado por coiote, e era um Nossa, atrás do uma outro, rotina bem diferenciada. bem diferenciada. Olha, tem gente de Recife, que Ah, que legal, delícia, o Johnny. Tudo bom, Johnny, Johnny? estudante, boa noite. Boa noite, Georgia. E eu acho que a parte de Recife, emergência, né, que você comentou, é uma coisa que, contando um pouquinho da minha jornada na né? veterinária, Como que você foi eu, parar aí? como que eu fui parar? Eu brinco hoje, acho que todas as aulas, olhando para trás, eu acho que minha carreira dentro da veterinária, eu sou um pouco vira-lata, né? Eu acabei passando um pouco de tudo. Eu entrei na faculdade com a nítida impressão que eu ia me tornar um cirurgião, a É? ponto que eu percebi que cirurgia não era a minha área durante a graduação. Na graduação eu já mudei de área algumas vezes. Eu quis criar caprinos, fazer um monte de outras coisas. E quando eu me formei, acho que no estágio obrigatório, antes de me formar, eu entendi o que era a internação e o que era a emergência. Eu nunca fui apresentado durante a graduação. E aquilo, quando eu aprendi, vi aquilo no estágio, falei, nossa, é a área onde eu quero me aprofundar. E aí, de Olha que fato bacana. eu comecei a buscar mais intensivismo, mais emergência, e eu brinco que eu tive excelentes professores de clínica, eu acho que eu só não fui um excelente dermatologista por falta de esforço pessoal meu mesmo, porque Não, dermato não. Eu tenho atualmente aflição de dermato. eu também, é por Rita, que me isso, assim, perdoe. Rita, eu sei que a é isso Rita que eu está por aí, isso a que eu ia minha falar agora, amigona. eu vi que a Rita também está aqui, eu sempre que eu Eu falo dou faço essa graças a piada, Deus. Eu dou graças eu a me Deus que existem desculpo. os dermatos. Eu dou graças a Deus que eu tenho um monte de colega de vida mesmo que amam o que fazem, porque eu não consigo tratar o meu cão que coça. Então, é, Exato. eu já fiz essa piada uma vez que se coçar eu não sei como é que faz, mas agora se atropelar e estiver coçando, eu até consigo tratar. Eu até trato atropelamento, depois manda para alguém tratar Aí a eu pele. encaminho. Eu sou um excelente triador de dermato, mas um péssimo clínico. Mas emergência, eu acho que é isso. O pessoal, de fato, com a tomada de decisão rápida, né, do dia a dia, muitas vezes a gente tem medo, porque talvez não tenha É, sido apresentado durante a graduação, né? A gente não foi muito apresentado o que fazer. não, não fomos. Eu não fui, na USP eu não fui. A emergência, né? A gente não pegava muita emergência. Eu, mesmo durante a residência, os residentes a gente via
eu não sei como mudou hoje, né? Como é que está a estrutura lá, mas eu não via Uhum. muita emergência, principalmente porque eu era de clínica. Eu acho que o pessoal de cirurgia via mais, né? Eu fazia residência É de isso. clínica, então eu via menos emergência. Acho que o pessoal, esses atropelamentos e tal, iam para lá. Ou ia para cardio, ou ia para alguma. Os residentes ficavam mais protegidos. Eu fiquei É. protegida. Depois eu tive que ir na marra. Aí Mas você olha, tem aprende a gente de verdade tudo no dia a quanto é dia, né? lugar. E tem E eu gente de acho que um esse é um monte de ponto. lugar aqui. Eu acho que esse ponto é muito importante que você citou, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala, puxa, a emergência vai ser tratada pelo cirurgião, pelo anestesista, talvez esse seja um dos grandes pontos do porquê os anestesistas se dão muito bem com o intensivismo também. Uhum, Mas, querendo ou não, eu acho que o intensivista, além de tudo isso, ele tem que ser um excelente clínico. Então, talvez os clínicos deveriam sem ser dúvida. apresentados muito mais frequentemente à emergência, e, querendo ou não, muito do que a gente vai ver, e até do que a gente vai abordar muito dentro do curso de No fundamentos, é como que eu curso, lido com essa situação emergencial, como que eu lido comigo mesmo, com o exato. tutor e com o paciente. Porque o que eu mais vejo Exatamente. por todos os lugares onde eu passo é aquela correria de um lado para o outro, pessoas batendo cabeças, e no final todo mundo sofre, né? O paciente sofre, o cliente sofre, e o médico veterinário se sente impotente, né? Então, Impotente e incompetente, né? A gente é, passa essa situação mesmo. Eu acredito exatamente nisso, que é muito importante para o clínico geral, é muito importante ter essa noção, né? Esses fundamentos, que na verdade não precisa ser um sofrimento, né? Hoje, para mim, depois de todos esses anos, eu atendendo emergência, não que eu adore emergência, não vou dizer que eu adoro, mas eu atendi as emergências com muito mais tranquilidade depois de um certo protocolo, de um certo estabelecer uma base, né? Eu não sou intensivista, então eu queria estabilizar o paciente e dali eu queria encaminhar. E eu acho que é isso que a gente tem que passar para os clínicos gerais, né? Para os exato. recém-formados, que é essa parte, você tem que estabilizar para depois ver o que vai ser feito. E E isso é a grande base, né? parte disso é conversar com o tutor, né, comunicação e estabelecer protocolos, que você explica muito bem no curso, né? No Sim, são curso inteiro. Hoje a gente vai falar de tudo isso aqui. Quantas? A gente já tem bastante gente aí, né? Já 51 são. pessoas já entraram. Já estamos com 8 minutos. Já vou te fazer uma pergunta, hein, Felipe? Manda bala, vamos ver. Então, olha, uma coisa que eu sempre tive dúvida, né? E eu acho que é uma coisa bem bacana. Quando você está num plantão e aí chegam duas emergências ao mesmo tempo, né? Então, dizemos, dois atropelados, e às vezes acontece, né? O que tá todo mundo nervoso, o tutor está nervoso, a recepcionista está nervoso. O que eu devo fazer como que eu devo dizer, olha, esse é mais prioridade do que esse? Como que eu diferencio e sei o que eu preciso fazer primeiro? Nossa, essa é uma pergunta bastante importante e legal, Paulo, porque isso não é que pode acontecer no plantão. Eu não estou sendo um cara pessimista aqui. Isso vai acontecer, Exato. né? Isso vai. E às vezes eu até brinco nas aulas que eu passo, que depois a gente deixa todos os contatos de redes sociais. Vocês podem me xingar na rede social. Isso vai acontecer no próximo plantão, às 3h30 da manhã. É Ai, sempre esse delícia. horário delícia que Exato. chegam essas situações. E, de fato, talvez seja uma das situações mais frustrantes que a gente, como médico veterinário, se encontra, porque vocês vão ver dois pacientes, muitas vezes, onde você literalmente vai ter que escolher entre a vida e a morte de um e do outro. E aqui não tem muito para onde a gente fugir. Na verdade, existem ferramentas que a gente vai poder utilizar, e a gente até aprofunda muito nesses tópicos dentro do curso de fundamentos, né, Uhum. do atendimento do paciente em emergência, mas que por mais frio que seja, né, a ideia é quando a gente olha até erros do passado e coisas que a gente aprende com o nosso passado e a história. As grandes guerras mundiais, se elas tiveram algum legado para nos deixar para a gente, é como que a gente lida com situações catastróficas como essa. E acho que uma das coisas que a gente precisa mais aprofundar nesse ponto é tentar separar, né? A gente tenta separar esses três pilares que eu tinha comentado, né? O que é o médico veterinário, o que é o paciente, o que é o cliente. Esse vínculo emocional cliente-paciente, ele precisa ter um limite de distanciamento. Porque a partir disso a gente começa a talvez tentar entender um pouco dentro dos parâmetros clínicos que esse paciente, os dois vão chegar para você, a gente friamente vai ter que entender, dentro de uma anamnese de emergência e de um exame físico, qual deles tem o potencial
de maior retorno caso você intervenha. Certamente os dois, se você tratar, eles vão ter algum grau de melhoria, isso é inevitável. Se ele tem -10 e você aplica 10, ele fica no zero, e ainda é melhor do que ele estava. Mas a gente precisa tentar separar qual que é o que tem o maior potencial de retorno. Até para fazer uma curiosidade histórica, né, nas guerras eles utilizavam isso com marcadores na testa, né, dos seres humanos. Então, eles colocavam um xizinho. O cara que estava com o X, ele ia receber morfina, só. Porque ele sabia que esse era um paciente que, infelizmente, Que dentro provavelmente daquela não ia situação fazer. catastrófica, não tinha muito o que ser feito. Agora, os demais, eles dimensionavam o esforço. Porque na situação, e a gente sabe que a realidade dentro do nosso país é muito distinta, tem hospitais que você vai ter uma equipe muito bem preparada, tem hospitais que vão ter você, o enfermeiro, e se duvidar, é só isso. Então, a gente tem que mensurar os esforços para saber qual que vai ter o melhor retorno. E existem algumas ferramentas que a gente aprofunda bastante dentro do curso de como que eu monitoro, quais são os parâmetros que eu vou monitorar. Mas, basicamente, a gente consegue entender um pouquinho da história, numa anamnese bem rápida, e um exame físico, e aí, dentro desse exame físico, a gente consegue direcionar o melhor retorno. Certo. E você, eu sempre acho que assim a gente, pensando numa realidade assim que você não tem muita, né, na realidade da maior parte das clínicas, né, do Brasil, Sim. que não dos hospitais, das clínicas. Eu acho que é sempre importante também o veterinário estar preparado e preparar a recepcionista, preparar o auxiliar para essas situações, né? Antes delas chegarem. Então, falar, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso a gente também, você também fala bastante no curso, né? Mas eu acho que ter Sim. fazer tipo um ensaio, né? Tipo lá quando eles fazem treinamento de fogo, né? Olha, você Sim. vai andar devagar, você vai fazer isso, você vai nesse E isso caminho. é Isso muito precisa ser importante. repetido e treinado, né? E periódico, isso é o grande ponto, Exato. que eu sempre converso com todas as equipes que eu acabo trabalhando. Existem duas expertises que a gente vai precisar desenvolver, né? Uma que é a psíquica, que é treinamento, curso, a gente pode fazer o melhor treinamento psíquico possível, mas também tem a atividade motora que você precisa treinar. Não adianta a gente aprender que, olha, precisa massagem cardíaca, a gente vai fazer 120 batimentos por minuto, 120 movimentos por minuto, sendo que no quente, no dia a dia, o que são 120? Como é que eu faço tudo isso? Eu posso ter Tem uma que ter uma ótima teoria, memória. querendo ou não, eu acho que talvez o grande gap, que puxando do que você comentou, é esse despreparo da equipe, porque muitas vezes a gente dimensiona todo o nosso intelectual, ao desenvolvimento, para o médico veterinário. Só que o médico veterinário ele faz parte de uma equipe. E a recepção, a próprio nome diz, né? A gente até brinca muito que a recepção é um front. Se as coisas acontecem erradas ali, elas já vão chegar tortas lá atrás para o médico veterinário. Então, é o treinamento dessa equipe para saber, na hora que talvez, como até citei, no distanciamento do cliente, essa recepcionista ser mais empática, saber como conversar, acalmar, enquanto o médico veterinário consegue, de fato, diferenciar qual desses dois vai receber o melhor terapêutico possível e qual o outro que eu não vou deixar desassistido. A ideia não é deixar desassistido, mas qual que eu Claro, vou, de fato, me debruçar mais, que tem o potencial de retorno. E de isso retorno. é extremamente técnico. A gente nunca vai falar isso para um cliente, É. nunca. E não Mas dá para ele, delegar essa parte para o auxiliar ou para, né, isso é o exatamente, veterinário, mas tem outras coisas que você nesse momento pode delegar e deve delegar, porque você e vai ter que estar deve, focando em outra coisa, né? exatamente. Acho que essa é a arte da emergência. Como que eu dimensiono esforços frente a uma situação catastrófica? A gente fala muito de catástrofe, mas é exatamente o que você falou do bombeiro. Eles treinam incessantemente situações catastróficas, mas verdadeiramente eles não torcem para que elas aconteçam. É Mas se claro, acontecerem, eles precisam estar bem treinados. exatamente. E nesse momento, eu acho que uma das coisas, né, que a gente na escola aprende, porque você tem que fazer uma anamnese, você tem que perguntar o que foi, o que comeu, onde que foi, se viajou, se não viajou. Na emergência não vale isso, né? Então, Não. como que é a sua anamnese numa emergência, Felipe? Assim, o que você pergunta e quais as informações que são relevantes? Ótima, ótima pergunta, na verdade, porque eu acho que esse é o grande dilema, né? Eu até brinco que o médico veterinário, numa situação emergencial, acho que a primeira coisa que ele apaga
da cabeça é que ele é o médico veterinário, porque ele fica naquele desespero e ele esquece que muitas vezes ser eficiente e ser rápido são coisas distintas. Eu posso ser extremamente rápido e zero eficiente, como eu posso ser eficiente e tomar um certo tempo ali dentro daquele espaço e conseguir responder muito bem, né? Então, numa situação de anamnese, saber quando foi o último cio do paciente é importante, certamente, mas numa emergência, não. Então, hoje a Uhum. gente até consegue tentar separar de uma forma bem sistemática uma anamnese que a gente abrevia, né? É um acrônimo de CAPUM. É C-A-P-U-M. C, eu preciso Uhum. entender a cena. Então, o que que aconteceu? Basicamente, o tutor, quando você pergunta isso, ele vai expor diversas informações. E você, como médico veterinário, precisa captar melhor informação daquilo. Um exemplo, Uhum. doutor, ele caiu do terceiro andar, mas, puxa, hoje de manhã ele estava super bem, mas ontem ele comeu um biscoito. O que que a gente precisa saber nessa situação? Foi uma queda, então, dentro de uma queda, ele pode ter tido um trauma contuso. Perfeito. Eu já consegui a primeira etapa. O A, eu preciso saber se esse paciente previamente ele tem algum histórico de alguma alergia. Então, isso muitas vezes a gente esquece essa história e o cliente sabe. Quantas vezes a gente já viu pacientes que foram vacinar e tiveram alguma reação alérgica? Então, Uhum. o cliente ele sabe alguma coisa. Se você perguntar tem ou não, já te ganha um tempinho. Uhum. O P, né, do capum seria o passado, porque às vezes, não vou usar o exemplo do trauma, mas pode até ser o trauma. Me veio um caso aqui do dia a dia que já aconteceu comigo, que era um trauma por afogamento. E a gente não entendia o porquê, óbvio, tudo que veio depois do afogamento estava fácil. Mas numa Uhum. anamnese capum, eu peguei uma informação de passado que o cliente falou que faziam alguns dias que esse paciente ele já apresentava um comportamento estranho. E aí, Uhum. depois de estabilizado, eu revisitei o P do Capum e Uhum. perguntei: olha, legal, era estranho, mas o que que era estranho? Ele andar em círculos. Então, o trauma por afogamento veio de uma alteração neurológica prévia. Ele caiu na Uhum. piscina. E E aí por você quê? Porque poderia até imaginar depois que esse círculo poderia ser uma consequência, mas não era, porque já estava acontecendo antes, né? foi Então é exatamente o que importante. aconteceu. Quando a gente estabilizou o caso, eu, como Uhum. plantonista, eu voltei no outro plantão. E o paciente Aham. voltou com alteração neurológica. E todo mundo falou, foi o afogamento, foi a hipóxia, foi qualquer coisa. Mas não, isso era prévio. Na minha anamnese capum, que fui eu que atendi, eu anotei, revisitar passado quando o paciente estiver estável. Porque o Uhum. passado, ele tinha um comportamento estranho. Entendi. Então, isso é uma coisa que ajuda. Última refeição ajuda bastante. Se o cliente também não lembrar, não é um fator decisório para a gente, mas Uhum. ajuda. Até para uma situação onde eu preciso fazer uma sedação, se eu preciso Esse é o U do o capum, né? U. exatamente, última refeição. E o M, por último, se ele faz alguma medicação de uso contínuo. É super E isso ajuda importante. muito, principalmente quando a gente pensa nos nossos cardiopatas que chegam em situações emergenciais. É, Às se tomou a vezes, medicação, não ele já tomou. tomou a medicação que vocês estão tentando utilizar. Então, resumidamente, cena, alergia, passado, última refeição e medicação. Quando a gente consegue pegar essas informações, são as cruciais numa situação de anamnese de urgência. As Aham. outras, você pode até deixar um asterisco, que é o que eu recomendo, deixar um asterisco para revisitar cada uma desses acrônimos, para Uhum. tentar melhorar a anamnese depois que estiver estável. Aí você pode sentar com o cliente na sua frente, explicando para ele o que aconteceu. Uma coisa que agora, assim, falando, né, da minha experiência, bom, você explica isso super bem, Felipe, eu acho, bem bacana. Na verdade, eu nem conhecia esse capum, antes da sua aula, né, no curso. Aliás, a gente está, deixa eu avisar que o Felipe é um dos professores do nosso curso, né, e hoje a gente está com uma promoção no curso, está com 30% de desconto, só nas próximas 24 horas, o curso inteiro sobre fundamentos do atendimento emergencial. Então, para quem estiver aqui, daqui a pouco acho que vai surgir um link por aí para vocês verem com esse desconto. Mas uma coisa que eu queria perguntar para você, Felipe, que, por exemplo, isso comparando, né, de como os atendimentos emergenciais acontecem lá nos Estados Unidos e aqui. Uhum. Aqui eu sei que bom, lá a gente separa, né? O veterinário entra com o animal para dentro da sala de atendimento, de emergência e tal, e o tutor fica numa outra sala onde
geralmente a gente tem alguém que vai fazer uma anamnese mais completa. Então, você pegou aquelas informações, você sai, vai cuidar do seu paciente, e fica uma outra pessoa fazendo algumas outras perguntas para ter mais Uhum. detalhes e tal. Isso acontece aqui? É possível acontecer? Tem esse tipo de treinamento ou não? Sim, na Ou não, verdade, não dá para, não rola isso? esse é o cenário padrão ouro. Assim, se a gente pudesse separar esse que você comentou, é o melhor, é onde a gente consegue melhor eh, informação, uma melhor terapêutica, porque o ideal é o médico veterinário ele deve ser acionado no primeiro momento para começar a estabilizar o paciente, independente do que aconteça. É. Né? Independente se é um trauma por queda, um trauma por atropelamento, a gente vai precisar fazer algumas medidas básicas, Uhum. que manter via aérea, enfim, a gente vai precisar, independente do que aconteça. Dentro desse espaço de tempo, essa separação, ela deve acontecer até um certo momento para que eu consiga uma pessoa que ela realize o capum. Então, no mundo ideal, uma pessoa ela já realiza o capum e Uhum. traz essas informações direto para o médico Exato, é isso que veterinário acontece. para Uhum. poder estabilizar o paciente frente a essa anamnese capum. E o Exato. terceiro elemento, ele continua com o cliente, e aí sim eu consigo fazer uma anamnese um pouco mais aprofundada, porque o capum, você não vai conseguir muitas coisas, É. mas você precisa, talvez, que é o tempo que a gente fala de 2, 3 minutos, enquanto o médico veterinário separou do cliente, esses 2 minutos, tem uma pessoa que pode ser desde um estagiário, uma recepcionista muito bem treinada, ou o Precisa próprio treinar. enfermeiro, faz o treinamento. Olha, eu preciso que você pergunte essas perguntinhas aqui, cena, alergia, Uhum. passado, entra para continuar auxiliando o veterinário, enquanto isso, uma outra pessoa já começa uma anamnese, que é basicamente uma pré-anamnese, é uma triagem. Isso a gente faz Exato. muito bem na medicina humana, né? Na medicina humana, a gente consegue Exatamente. dimensionar muito bem os esforços, quem faz o quê. Eu até brinco que a gente acha que não, mas toda vez que a gente vai no hospital humano, coloca o manguito no braço e o enfermeiro fica perguntando para você, nossa, como que está? O que que aconteceu? Ele verdadeiramente, ele não quer saber o que você está falando. Ele quer saber se Exato. você tem nível de consciência para Aham. dialogar. São essas informações que ele vai passar para frente. Se tiver algum gap ali, esse capum ele já é interrompido e já entra com uma situação mais emergencial. É que o Ah, é dimensionamento de equipe é verdade. diferente. É, não, e tem uma equipe maior, né? A gente tem que Exato. lidar com uma coisa mais apertadinha ali, mas dá para treinar, né, as pessoas para Dá. fazer essas perguntas. E é Sim. fundamental, né? Porque na emergência a equipe é muito importante. Mesmo que seja uma equipe de 3 pessoas, né? Numa clínica, uma recepcionista, um auxiliar e você. Eu acho que o treinamento dessas 2 pessoas vai ser crucial Crucial. para você conseguir fazer um atendimento emergencial com maior qualidade, Não, né? crucial. E Sem nós, médicos dúvida. veterinários, nós temos o dever, porque eu falo que antes da gente ser veterinário, vem uma palavrinha médico, a gente se menospreza muito, mas nós somos médicos, isso é É fato. claro. E antes de médico, deveria vir uma palavrinha que se chama educador em saúde. Então, cabe a nós, médicos veterinários, sermos educadores para também a nossa equipe. Então, É. treinar a equipe faz parte da nossa profissão, treinar o nosso recepcionista, o nosso enfermeiro, o nosso auxiliar, para que a gente consiga, de fato, ter um plantão, uma situação de emergência muito mais tranquilo. A gente sabe que a probabilidade de sucesso em situações catastróficas é baixa, mas se a gente estiver dentro da porcentagem do que faz certo, a chance é alta. É Então, claro, não, essa aumenta tremendamente, né, eu acho que uma equipe bem treinada e ali e treinada tanto de conhecimento, eles não vão, claro, nunca saber, não precisa saber a fisiologia, não precisa saber não, nada disso, eles têm que saber o básico para te ajudar naquele momento, porque você sozinho, você sabendo tudo, mesmo que você saiba tudo, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Agora, uma exatamente. coisa que a gente sabe que em relação é verdade, né? A gente está falando aqui e eu queria que as pessoas fizessem perguntas também, viu? Fiquem à vontade para perguntar. A Pessoal, gente está aqui para manda isso. manda Felipe está aqui pergunta. para isso, para você responder as perguntas de vocês. E Quem me claro que conhece sabe muito que eu mais gosto de falar. informação. Tem muito mais informação no curso, claro que aqui não vai dar tempo de falar tudo, mas tem o Felipe dá muitas aulas lá. Mas hoje aproveita que vocês podem fazer as perguntas. E agora o ABC do trauma, né, Felipe? A gente sabe que teve algumas mudanças, né? O que é exatamente o ABC do trauma, assim, para a gente lembrar? Pelo que eu saiba, teve algumas mudanças recentemente que a gente precisa estar sabendo, né?
Sim, sim. Na verdade, o ABC ele é fundamental. Assim, para o pessoal, eu vi que tem aluno, né? Tem até uma pergunta da Gislene que eu vou responder. A primeira da Paola, a gente já responde essa, A da Gislene, mas aham. é isso. Então, quando a gente pensa no ABC, só para o pessoal se situar, isso veio de uma necessidade da medicina humana mesmo, Uhum. veio de um grupo, né, da ATLS, né, da Advanced Life Trauma Support, onde eles falavam, puxa, eu preciso otimizar o meu esforço para que eu tenha melhor acurácia no tratamento e desfecho do paciente. Então, para o pessoal entender, o ABC são estágios, eu segmento esse atendimento do paciente em alguns estágios. O A seria o airways, que seria o vias aéreas. O B, eu basicamente vou falar sobre o briefing, como esse paciente respira, boa respiração. E o C é o circulation. Tá? Então, como é que ele está em status circulatório. Tá? E quando eu penso em cada uma dessas etapas, são cruciais para eu entender, de fato, o suporte básico à vida dele. Então, eu preciso abrir via aérea, eu preciso fazer com que ele respire adequadamente, seja com o meu auxílio ou, de fato, respire sozinho, e eu preciso ter alguns cuidados com a parte circulatória, choque circulatório, que, eventualmente, numa situação de emergência, isso vai acontecer. O que cada vez mais a gente vai aprofundando dentro dessa pesquisa e como melhorar, esse ABC ele ampliou um pouquinho, né? A gente tem hoje o ABCDE, né? O D ele fala muito sobre disability e o E sobre exposure. Então, disability, basicamente, eu vou falar como que está o status neurológico desse paciente, que de fato é algo muito importante para entender no momento zero, que é o momento que ele Uhum. chega na situação emergencial, e o exposure quando ele está à disposição, principalmente para a parte de controle térmico, que é algo muito importante. E eu Uhum. brinco que nos tornamos vítimas da tecnologia moderna, porque cada vez mais a gente tem equipamentos de última geração, sendo que a coisa mais importante numa situação de emergência é o médico. É. E, Uhum. assim, muito tempo a gente já faz o feijão com arroz muito bem, e com a tecnologia a gente. E olha que quem me conhece sabe que eu sou amante da tecnologia, para eu criticar é porque, de fato, a gente se tornou dependente negativamente, né? E talvez, acho que um ponto muito importante que nós, na medicina veterinária, começamos a utilizar por um análogo da medicina humana, né? É que talvez situações onde o paciente está hospitalizado, eu tenho o controle dele, eu sei que ele é crítico, mas eu tenho um controle, talvez eu inverta um pouquinho essa sequência, né? Só para Uhum. reexplicar para o pessoal, quando eu falo A, B, C, D, E, eu devo seguir exatamente essas etapas. Então, Primeiro, eu primeiro você via verifica aérea, vias aéreas, percebe se ele está respirando respira. ou promove uma Exatamente. respiração de alguma maneira. Isso. Porque às Depois, vezes o que que acontece? Tem muita coisa na situação de emergência que a gente chama de desvio de atenção. uhum. E certamente ó, todo mundo aqui na sala já deve ter visto algum trauma na vida, e o que chama atenção para o cliente que não estudou veterinária, diferente de vocês, é talvez aquele membro rotacionado, aquela face desconfigurada frente a um trauma. Só que, de fato, isso é um artefato que vai confundir a cabeça de vocês, porque eu posso ter uma disjunção de mandíbula, mas a via aérea dele está preservada. Se estiver, eu corrijo isso depois. Primeiro eu abro via aérea, depois eu vou Uhum. para a respiração dele. Então, vias aéreas abertas, respiração mantida, adequado, consigo fazer uma perfusão de oxigênio, aí a gente vai para a circulação. Então, na situação de pacientes em parada cardiorrespiratória, dentro de um hospital onde você tem o controle desse paciente, ele está internado, talvez o C ele venha primeiro. E talvez isso seja uma grande novidade, e eu aprofundo muito. Eu me lembro que na palestra que eu dei dentro do curso, eu me aprofundo bastante nesses pontos, porque isso é uma coisa muito nova, que isso a Uhum. gente percebe na pediatria humana. Uhum. Né? Então, o cão, ele já é um ser humano pequeno quando a gente começa a fazer um traçado. O gato, ele ainda é um alienígena, ainda. Mas ele não é um cachorro É, pequeno. não. Mas então, seguir essa sequência e às vezes a gente pula o A e o B e já vai direto para a massagem cardíaca, é isso que você quer dizer, né? Se a Isso. circulação não tá presente, né? Se você percebe que não tem É. um pulso, não tem, Se eu você vai tenho, direto para a se eu circulação. tiver controle desse paciente, ele estiver hospitalizado, hoje eles até falam anacrônios de CAB, né? Que eles fazem CAB. Aham. Mas quando eu pego numa situação de parada cardiorrespiratória, que foi o que você citou agora, Uhum.
o mundo ideal é que esse suporte básico à vida ele seja feito todo simultâneo. Mas, de Aham. fato, É. a circulação ela é muito mandatória, porque parece, isso muito a ciência nos mostra, que o cachorro ele tem uma fisiologia muito parecida com a de um ser humano neonato. E os Uhum, neonatos, eles respondem muito melhor à massagem cardíaca do que, de fato, a boa respiração. Então, o uhum. CAB parece ser uma realidade um pouco mais palpável na medicina veterinária para cães. Certo, Né? essa que é a novidade. Essa é É, é um grande spoiler aí da novidade o das coisas. spoiler do... Aqui, a Gislaine que estava com dúvida, né, de que ela... Alguma dica para estudantes muito ansiosos. Já fiz estágio intensivismo, amei a área, porém fico muito desesperada durante a manipulação do paciente. Gislaine, eu passei a mesma coisa. Talvez o Felipe tenha alguma sugestão aqui para gente, que eu também Ó, sofri com isso. Gislaine, você vai escutar isso de uma pessoa que é ansiosa patológica. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu amo medicina de emergência, medicina intensiva. Eu acho que a grande sacada de tudo isso, Gislaine, seria eu começar a trazer números, porque o ser humano ele é muito palpável em dados, né? A gente sempre busca significado nas coisas. Então, se eu te falar, vamos estar na situação de emergência, uma parada cardiorrespiratória, hoje a gente sabe que menos do que 5% dos mamíferos no planeta Terra, se tiverem assistolia, eles retornam para um ritmo normal, menos do que 5%. Então, já é uma situação extremamente complexa. Se você ficar ansiosa, a chance de estar no 95% é 100%. Se a gente ficar calmo, existe a chance da gente ficar dentro dos 5% que dão certo, né? E é óbvio que alguém deve estar pensando assim, falando, poxa, mas eu já vi muitos pacientes em parada cardiorrespiratória voltarem. Provavelmente eles não estavam parados. Essa é a grande realidade. Mas os Devia ter alguma parados coisinha lá, né? devia ter alguma coisa. Mas, enfim, acho que o segredo, Gislaine, primeiro, fazer o que você já começou a fazer hoje. 7h30 da noite, entrar numa live para tentar se atualizar em Exatamente. emergência. Esse é o primeiro passo. A gente entender que tem um problema e eu preciso me tornar melhor. Isso é o primeiro passo, já deu. Então, parabéns. O segundo é, dentro de todo esse raciocínio que a gente vai desenvolvendo, a calma, e de novo, você está escutando isso de alguém que é ansioso. A calma ela é extremamente importante para quê? Para que a gente consiga trazer o racional à frente do emocional. Porque o emocional, numa situação de emergência, ele é sempre mandatório, o emocional. Se a É. gente conseguir domá-lo, deixar num nível aceitável, não dá para ser um robô, mas se deixar num nível aceitável, a gente consegue sim, entendendo esses detalhes, que a chance de dar certo é baixa. Então vamos É. batalhar por ela. Exatamente. E eu acho que isso, né? Você falou corretamente, Felipe, que o primeiro passo ela já deu, né? Ela já reconheceu e tá se esforçando para melhorar nisso. E acho que eu também, viu, Gislene? Eu tive a mesma dificuldade, eu ficava muito ansiosa com a emergência, e eu fui fazendo aulas e tal, e eu vou dizer, eu não sou não me tornaria uma intensivista porque é um momento que me deixa estressada, mas eu consigo lidar com emergências de uma maneira muito eficiente, né, na clínica, muito melhor do que eu era antes e com tranquilidade, porque exatamente você tem que ter um treino, né? Tem que ter um treino, tem que ter um treino mental, um treino físico, né? De você ir lá e fazer várias vezes a mesma coisa. E eu ainda acredito que tem uma equipe treinada ali do seu lado ajuda demais, Ajuda. né? É Eu uma tenho, eu tenho coisa uma frase muito... Tem uma frase, Paulo, que eu escutei, eu não lembro de quem, mas acho que faz muito sentido com o que a gente está falando agora, porque a gente não precisa saber de tudo. Mas É, se eu souber pessoas que sabem muito sobre tópicos muito específicos, você já está bem. Então a gente não precisa saber de exatamente. fato, eu preciso estar bem munido de amizades, um círculo. É, A gente fala muito bem nisso, né, na medicina veterinária. Temos que nos apoiar, temos que fazer tudo. De fato, a gente sem tem que dúvida. praticar isso. Então, conhecer pessoas que vão te tornar um veterinário melhor. Né? E é isso. Exato. Olha, aqui, o Márcio Rocha. Aprendi tem pouco tempo. Se o coração parou, a atropina não resolve. Seria, então, adrenalina nas paradas. Ó, Márcio, isso é uma Pergunta. pergunta muito boa Uhum. mesmo, parabéns. A ideia, Márcio, é isso que eu falei para vocês. Talvez a grande sacada é a gente entender se de fato esse paciente ele apresentou o que a gente chama de assistolia. Assistolia é o coração parou.
tá? O que acontece muitas vezes é que o coração ele não para, ele entra numa fibrilação ou ele entra numa bradicardia muito intensa. Isso que eu falo bastante em cursos também, no curso de fundamentos, a gente aborda bastante isso também. Na emergência, o médico veterinário ele bota o estetoscópio e bota direto no tórax do paciente. E você fica 2 segundos com aquilo ali. Se você não escutou nenhum batimento cardíaco, você vai falar, parou. Só que verdadeiramente, se ele tiver 12 de frequência cardíaca, você não vai escutar nenhum batimento. Então, esse cara, se você massagear ou fizer atropina, ele até resolve, porque ele nunca parou. Agora, quando eu Uhum. tenho assistolia, de fato, no suporte avançado à vida, Márcio, o melhor fármaco a ser utilizado é a adrenalina, mesmo com as suas consequências que a gente sabe que farmacologicamente é uma bomba. Então, isso pode trazer, mas uma situação de emergência em parada, assistolia mesmo, a adrenalina é a melhor opção. No caso de parada, a adrenalina, a dose é uma ampola para cada 5 quilos? Nossa, quem fez essa pergunta? Cláudio, Cláudio. excelente, ótima pergunta. O pessoal está bastante interagindo legal com perguntas Aham. boas. E o que eu te falo, Cláudio, a dúvida que a gente tem na emergência é quanto que eu pego de fármaco e quanto pesa o meu paciente, né? Uhum. Porque se a gente tem que, numa situação multidisciplinar, tentar fazer tudo ao mesmo tempo, são muitas informações que vão fugir da nossa cabeça. A recomendação que eu deixo, Cláudio, é que a gente trabalhe e mais ou menos, que é exatamente o que o Júlio falou agora, se eu devo diluir. Eu não recomendo diluição, porque na situação de emergência, tudo que você, médico veterinário, não quer fazer é mais conta, né? Que você já está olhando para o paciente, está olhando para o tutor gritando, o seu estagiário não conseguindo abrir ampola, tem muita coisa acontecendo. Então, o que eu recomendo é, existem tabelas, e a gente pode fazer essas tabelas juntos, podem me procurar depois em rede social, eu forneço para vocês também, tabelas onde eu calculo para 2,5 kg, 5 quilos, 10 quilos, 12 quilos, 15 quilos, eu deixo mais ou menos algumas tabelas meio programadas, e aí eu não diluo, porque o grande problema é, a partir do momento que você puxa uma ampola, dilui, na situação de aplicar, você sempre vai esquecer o quanto você aplicou. Existe uma regrinha, que é por isso que eu acho que o Júlio perguntou, e aí vai de encontro com a resposta do Cláudio, que é uma ampola para 5 quilos, e se eu diluir uma ampola em 10 ml, eu aplico 2 a 5 ml dessa ampola. Essa regrinha, ela funciona numa questão de cálculo básico? Sim. Na situação de emergência, eu garanto que vocês vão errar, porque vocês vão esquecer todas essas regrinhas. Então, o que eu sempre utilizo é a dose. Qual é a dose que eu utilizo para 2,5 kg e 5 quilos? A literatura recomenda algumas doses. Tem a dose de epinefrina baixa e a dose de epinefrina alta. Eu deixo as duas calculadas. Eu uso a epinefrina baixa dose em paradas curtas e alta dose em paradas prolongadas. Eu deixo programado, olha, coloquei o paciente na mesa, ele me parece mais ou menos 5 quilos, eu vou lá na tabelinha, que já vai estar bem grande, porque depois de uma idade a gente enxerga pequeno, né? As coisas vão ficando mais longe, Vai ampliando. vai, vai dar uma distância assim que a gente precisa, então eu deixo a regrinha e só olho para 5 quilos tal dose. Eu quero fazer a epinefrina alta é essa dose. Por que, que eu não uso essa diluição, Júlio? Porque se você diluir, na hora de fazer epinefrina alta e epinefrina baixa, você não vai saber qual que é a diluição que você fez. E aí você Uhum. perde. Fica mais Então, confuso, né? eu sempre recomendo alguns POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrões, eles estarem bem, os displays bem fácil acesso para o médico veterinário. Eu deixo isso no carrinho de reanimação. É super importante ter uma tabela dessa mesmo, né? Tem as Muito. calculadoras, inclusive no Vet Sapiens a gente tem uma calculadora de fármacos de emergência, que você põe o peso Excelente. do animal e ele calcula todas, mas numa situação de emergência, ter uma tabela ali é realmente o ideal, né? Para você. É o ideal. E aí, até respondendo o que o Júlio falou, é porque você perde o controle mesmo, Júlio. Você perde Uhum. depois. Se você fizer 3 ciclos de reanimação e no terceiro ciclo você precisar fazer a dose alta, você certamente não vai lembrar quanto que você diluiu e que concentração que ficou. Então você perde. Então não ajuda muito. E aí tem a Silvia perguntando por que na veterinária praticamente não é feita desfibrilação e cardioversão elétrica, mesmo no ambiente com monitoração multiparamétricas como em UTI. Por quê, Felipe? O pessoal tá alto nível aqui, eu tô É alto adorando. nível. E o pessoal percebeu que eu gosto de ficar falando, então quando vê. É, não, e essa questão eu também quero saber por quê.
Isso, na verdade, isso até é interessante, que vai de encontro que a gente estava conversando fora até da live, né, um pouco sobre fisiologia, né? Aham. Os nossos pacientes, é que é diferente da gente ver muito filme e seriado, Plantão Médico é muito da minha época, é mais boomer, mas o Grey's Anatomy, você Grey's vê todo Anatomy, mundo Plantão usando Médico. o desfibrilador, né? Eu sou da época do IAR, né? Então, Eu também. Bom, eu sou muito mais, né? Mas muito mais velha, mas eu também gostava de IA. mas o ser humano, ele tem uma peculiaridade, que nós fibrilamos muito antes de ter a sistolia. Então, por isso que é muito comum a gente ver em situações de hospitais e humanos, a primeira coisa que o cara faz é pegar o desfibrilador e calcular a quantidade de quilojoule que ele precisa e dar o choque. Só para lembrar, pessoal, quando a gente dá esse choque, a cardioversão, literalmente vocês estão dando um choque para parar o coração, para que ele volte a ter um batimento cardíaco. Essa é a ideia. Então, a gente para o coração para que ele volte, saia da fibrilação e volte no ritmo normal. Essa é uma tentativa. Eu brinco que o desfibrilador, ele funciona com duas coisas: com a técnica certa e com fé. Porque depois da parada, a gente tem que ter fé que o coração volte, né? É. O cão, ele não fibrila muito. Então, quando eu penso em um cardioversor, como os equipamentos elétricos com quilojoules, eu preciso necessariamente que o paciente esteja com fibrilação atrial. Se ele não tiver e eu faço a cardioversão, o coração já está parado, não tem nenhum efeito. A gente acha que, quando vê nos filmes, que vocês estão dando a cardioversão para o coração voltar a bater, e ao contrário, é para ele parar de bater. Hum, Então, por isso, a é. nossa realidade veterinária, os cães, eles fibrilam um pouco. Então, se eu estou numa situação monitorada, como é o caso que a Silvia comentou, e eu, pelo eletrocardiograma, eu consigo monitorar que ele tem uma fibrilação atrial, esse cara, não adianta adrenalina, não adianta vocês massagearem, o ideal é que ele faça cardioversão, que ele vá direto para o desfibrilador. Só que ele é uma raridade, isso é mais raro de acontecer. Felipe, estão pedindo ali a dose da adrenalina. Será que aí a gente pode fazer uma tabelinha dessa? Se vocês tiver uma tabelinha, a gente pode Eu fazer tenho, e deixamos disponível no VetSapiens, né? deixo, Que deixo daí disponível. quem quiser imprimir, pode imprimir, plastificar, cola ali. Mas a gente tem essas doses também no VetSapiens. Consigo, não, Mas eu fazer posso uma passar. tabela para imprimir eu acho uma ótima, né? Para ter É ali ótimo. colado no carrinho de É, eu, emergência. eu sou uma pessoa que adora tecnologia, então eu sempre quero multitelas, mas na emergência, talvez menos tecnologia, um papelzão mesmo, ajuda Às muito vezes mais. ajuda mesmo, é verdade. Agora, voltando lá para aqueles nossos pacientes, né? Depois que você estabiliza, Felipe, o paciente, né? O que você deve monitorar? Quais são os parâmetros que você geralmente você estabilizou? Ele está respirando, tem uma frequência cardíaca estável. O que você continua monitorando e por quanto tempo? Legal, ótimo. Isso, na verdade, é uma das coisas onde a gente começa a apresentar alguns erros na monitoria, porque voltar da parada cardiorrespiratória, ela já é rara. Se a gente conseguir fazer voltar, o problema não acaba aí. A gente precisa continuar Uhum, monitorando. exato. Ele não, muitas vezes o problema começa aí. Esse é o grande. Ele começa. Recomeça aí, né? E para isso, como eu falo, né, o ser humano, ele é muito visual e ele é muito ligado a significados e coisas. Então, para isso, a gente também tem um acrônimo que ajuda muito no dia a dia. E Uhum. ele é bem providencial para isso. Ele se chama abordagem. Então, Hum, como que eu faço uma abordagem? Cada uma dessas etapas são etapas onde eu preciso monitorar esse paciente, que é o que a gente chama de monitorização secundária. A uhum. monitorização primária é exatamente o que a gente estava falando do ABC do trauma, ABCDE. Fez tudo isso certinho? Fui para suporte avançado à vida? Perfeito, passamos a primeira etapa, vamos para a monitorização avançada. O A, né, seria AR, então eu tenho que continuar monitorando o quanto esse paciente recebe de oxigênio, porque Uhum. após a recepção de oxigênio, eu preciso monitorar o quanto ele mantém de B, boa respiração. Aham. Aí o O seria, de fato, a oxigenação desse paciente. O Uhum. R, eu começo a observar algumas coisas que são mais invasivas, e a gente tem algumas ferramentas tecnológicas que ajudam a gente a ser menos invasivo.
mas basicamente eu vou observar o retroperitônio desse paciente. E aí você vê para sangramento, para para sangramentos, efusão. efusões, enfim, são áreas que são muito escondidas do médico veterinário numa situação onde eu preciso fazer um balotamento abdominal. Às vezes não é algo muito evidente, está tudo em cascata ali no retroperitônio. Então, por isso que o R ele é legal, porque ele nos alerta a lembrar a olhar aquilo. Até A gente técnicas esquece, né? sonográficas, a gente esquece. Então, às vezes, o sangramento está nos lugares onde vocês menos imaginam. O D, eu vou avaliar a desidratação desse paciente, né? Desidratação e dor, basicamente. Aí o A, que é a abordagem, né? A gente vai avaliar basicamente o abdômen por completo. Aí eu consigo observar outras peculiaridades do abdômen, inclusive movimentos intestinais, que a gente esquece, mas o nosso estetoscópio ele não serve só para auscultar tórax. Ele ajuda para auscultar outras coisas também, como o abdômen. Daí é difícil a gente lembrar isso no dia a dia. O G, basicamente glicemia, que aí eu começo a entrar em alguns exames mais à beira-leito. E o E, que aí, de fato, a gente vai avaliar o quanto ele teve de impacto encefálico. E, por último, o M, que é o membros. Olha como que eu falo aqui sobre os desvios de atenção, né? O membro é a última coisa que a gente vai abordar. Isso é uma situação, até que se tem tempo para comentar, uma situação que eu lembrei agora de uma discussão que eu tive em um dos nossos hospitais onde eu acabo trabalhando. É uma situação onde parecia, de fato, um procedimento cirúrgico de emergência, porque tinha um baita desvio de atenção, o paciente tinha um membro totalmente rotacionado, esmagado, de fato. E eu olhando como um todo, eu falei, gente, a gente tem todas essas etapas aqui antes de entrar em procedimento cirúrgico. E o cliente cobrando cirurgia, o médico veterinário não sabia como falar. Eu fui, expliquei, uma boa comunicação. Esse paciente ele recebeu alta hoje. A gente operou ele no tempo certo, do jeito certo, e de fato ele teve uma alta. Então, as tomadas de decisão numa situação emergencial, às vezes, ajudam muito, e por isso que, até entrando com o que foi falado antes, a calma. Né? Então, manter a calma para poder entender. E essa abordagem, para finalizar, eu acho que a gente pode utilizar ela em algumas terapias guiadas por metas. O ideal é que eu não deixe passar de 6 horas. Tá? Isso a literatura recomenda. Eu não posso deixar uma monitorização avançada após 6 horas. Eu costumo recomendar de 1 a 2 horas, que eu trago para mais próximo da realidade do dia a dia. Certo. Estão pedindo de novo a dose em miligramas por quilo. Estou vendo aqui, não, vamos satisfazer então à vontade, não, fiquem tranquilos. As doses, como eu falei, são duas que hoje a gente utiliza na literatura. A Epilow, que é a epinefrina baixa dose, a gente usa na dose de 0,01 miligrama quilo. Tá? Então, dose bem baixa mesmo. Tá? Em que situações que a gente utiliza a Epilow? Em situações de paradas curtas, ou seja, eu vi o paciente parando. Ou faz menos de 3 minutos que esse paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Paradas prolongadas, a epinefrina é 0,1 miligrama. Então, a gente vai de 0,01 para 0,1. É uma dose bem mais alta. Tá? Então, essa dose é recomendado após uma parada de 3 minutos. Você sempre começa com a baixa e depois sobe ou não? Isso é aí entra dentro do que você até comentou, né? A realidade do intensivista. A gente adora, parece que o médico intensivista tem uma tara por protocolos, né? Exato. E a gente tem um protocolo que a gente costuma utilizar. Eu sempre recomendo, né? E a literatura ela reforça essa recomendação, né? Para a equipe faça pelo menos de 1 a 2 tentativas, né? Dos 3 ciclos em epinefrina baixa e o terceiro ciclo em epinefrina mais alta. Esse seria o ideal. Eu sempre começo com uma epinefrina baixa. Porque a gente sabe que, por mais que fala, nossa, a epinefrina de fato volta abatimento cardíaco, sim, mas ela aumenta diversas coisas, aumenta o consumo de oxigênio, faz um monte de estrago fisiológico nesse organismo. Então, se eu puder maneirar na dose, é óbvio, a gente está falando de alguém que parou. Né? Então, se eu puder maneirar em situações controladas, a epinefrina na dose baixa ela tem bons resultados. Inclusive, no último trabalho do Recovery, que já faz um tempo, que é um trabalho bem legal, recomendo todos que estão aqui na live lerem, é um trabalho que fala basicamente sobre isso. E os que receberam epinefrina baixa tiveram o melhor desfecho. É mesmo? Que bom. Tiveram o melhor desfecho.
Não, e você fala de tudo isso também nas suas aulas, né, Felipe? Eu Ah, assisto as suas isso é aulas. só, a gente tocou É, a é só superfície tocou, é agora. verdade. É, Não, o pessoal precisa aproveitar mesmo, porque eu vi aqui lembrando, né, que está com 30% de desconto. O curso já tem um preço muito bom, acho que com 30% de desconto, acho que fica 250 e pouco, é muito barato, para 15 horas de aula, com vários professores, né? E toda essa parte de emergência mesmo, tá muito legal mesmo o curso. e eu acho que mais do que isso, né, eu até acompanhei com alguns outros professores, não tô nem fazendo, é um jabá mesmo, mas falando muito real, que é muito aplicado, porque o que a gente vê muito É hoje para no ver, é dia a para o dia a dia dia, é é para o muita dia a dia. fisiologia. Não, isso aqui é aplicado. O que que eu faço, quando eu faço e como eu faço. Exatamente. É para o clínico mesmo, né? E ele Exatamente. queria que você repetisse, a Júlia queria que você A Júlia, repetisse cada letra do abordagem. ó, A, ar, B, boa respiração, B de boa, O, oxigênio, R, retroperitônio, D, eu posso usar misto de desidratação e dor, é algo que eu preciso começar a olhar a dor desse paciente. O A, eu vou usar o abdômen como um completo, aí eu vou fazer a macro avaliação desse abdômen. G, glicemia. E, encéfalo. M, membros. Uhum. Tudo que a Legal, gente Júlia? precisa mesmo manter, né, ter em mente. Muito legal. Exatamente. E agora a gente tem falado, eu tenho escutado o pessoal falar sobre o delta de temperatura, né? O que é isso exatamente e para que a gente pode usar essa avaliação? Nossa, o data temperatura é um negócio que a gente... É uma ferramenta, na verdade, que a gente por muitos anos esqueceu de usar. Talvez porque nos tornamos vítimas da tecnologia moderna. Até uma curiosidade, cultura Discovery Channel. Existem muitos trabalhos que pesquisam dentro da medicina em geral essa sigla VOMITS, que é as Hum. vítimas da tecnologia moderna, né? É mesmo? O quanto a gente acabou prejudicando o diagnóstico de um paciente com tecnologias, né, o que Para de deveria olhar, ajudar. né, para o paciente. Até brinco, se eu fizer um scan do meu corpo todo, eu já fui atropelado 2 vezes, então de trauma eu até entendo. Você foi atropelado 2 Sim, vezes? sim. Como assim, de E, bicicleta ou andando? não, andando, uma foi por carro e outra por moto. Eu estava a pé, né? Nossa! Eu até Mas você brinco que eu estava na quero parar rua por ou você aí. estava na Na, calçada? uma na calçada e outra na rua. Eu já tenho todos os Gente, gostos dos fregueses já. Então, eu que espero parar por aí, porque eu não quero não caminhão, precisa. aí não. Tá, Fica carro e só moto tá nessa. bom. Mas por que que eu falo isso? Nossa. Porque se fizer um scan do meu corpo todo, certamente você vai olhar um monte de alterações e eu não sofro dessas alterações. E o Uhum. delta temperatura é uma ferramenta que se utiliza, acho que desde que medicina é medicina. Os primeiros relatos aparece até também cultura inútil, mas quem tiver ideia de ler livros que ajudam, tem um livro que não tem nada a ver com veterinária, nada a ver com medicina, mas é bem interessante, chama Medicina dos Horrores. Eles contam a história de Joseph Lister, um dos primeiros cirurgiões da Inglaterra. E ele já usava o delta temperatura. O delta temperatura, para vocês entenderem, é a diferença basicamente de temperatura que eu tenho na cadeia central, o quanto de sangue está levando temperatura para cérebro, coração, pulmão, rim, então de forma cadeia central, pela diferença da temperatura que eu tenho na periferia, tá? Então, extremidades. Uma Uhum. situação que eu tenho uma situação emergente, é natural que a gente tente concentrar sangue na cadeia central. Só que quanto Uma mais eu concentro vasoconstrição, sangue, né? exatamente, quanto mais eu concentro sangue, mais vasoconstrição eu estou causando. Logo, Uhum. menos oxigênio essas extremidades estão recebendo. E quanto Uhum. maior a diferença desse delta temperatura, mais grave é o choque circulatório que esse paciente está. Então, como que Joseph Lister, lá em 1800, ele fazia delta temperatura? Ele levantava a perna do enfermo. Se o sangue Hum. voltasse, é que ele estava dentro de um choque circulatório, mas ele estava numa parte compensada. Ou seja, é fisiológico. Agora, se eu já não tenho mais vasoconstrição, eu já estou vasoplégico, o sangue não volta pela queda de gravidade, esse paciente ele é muito mais crítico. Então, Interessante. hoje dá para a gente avaliar, não precisa ficar levantando perna de ninguém, mas a gente pode fazer temperatura mais central possível e também temperatura de extremidades, como dígitos, ajuda bastante. E aí vocês vão fazer essa diferença, se der uma diferença maior do que 7 graus, esse paciente ele tem um choque
oculto. E eu acho Aqui. que fechou. Não, eu estou muda, desculpa. Certo, muito interessante isso. Agora, a gente tem que falar um pouco da lida com o tutor, né? E como é difícil a gente, ali na emergência, quando a gente tem alguma... Porque tem custo, né? Tem dinheiro envolvido ali naquela situação, né? Então, eu já atendi e já vi algumas situações assim, que o cara saiu de casa sem carteira, sem nada, chegou com o cachorro atropelado, ensanguentado, e aí, o que a gente precisa fazer? Como veterinário, qual que é eticamente é o que a gente tem que fazer e a gente também não pode fazer tudo de graça, né? Como que a gente Sim. deve agir numa situação dessa? Por mais que a sociedade acredite que o médico veterinário consiga pagar as contas dele com amor, a gente tem tudo tem um preço nessa vida, né? Mas numa Exatamente. situação de emergência, é uma situação bem complexa, porque a gente precisa separar, né, algumas coisas, fragmentar a nossa conversa de agora, né? Então, como que seria a ideia? Nós, médicos veterinários, perante o código de ética que a gente acaba pregando a partir do momento que se forma, eu não posso deixar de atender um paciente com risco iminente de óbito. Tá? Então, estabilizar o paciente até o momento onde ele não tenha mais um risco iminente, infelizmente, eu devo realizar esses procedimentos independente do cliente pagar ou não. Tá? Isso, infelizmente, acontece. Agora, o grande problema é até que ponto eu paro tudo isso. Né? Então, porque se vocês continuarem e falam, puxa, falamos abordagem, falamos de outras coisas, até que ponto que eu paro? Estabilizou o paciente no ABC do trauma, a próxima etapa, depois dessa estabilização, tudo lhe deve ser passado, sentado, explicado e começar a se cobrar. Tá? Deve ser cobrado Claro. retroativo, mas eu devo expor para esse cliente exatamente quais são as perspectivas. Eu acho que a parte mais difícil, né, a gente estava até comentando isso fora da live, a parte mais difícil não é cuidar do paciente, a parte mais difícil é conversar com os seres humanos. Eu acho que o que a gente menos aprende na graduação é comunicação. Ninguém falou para a gente que a gente não precisava saber de um monte de coisa, mas a gente precisava abrir a boca, né, quando se forma. Então, eu acho que manter a transparência com esse cliente, deixá-lo calmo, expor passo a passo, trazê-lo para a comunicação, identificar um tipo de cliente, que agora também até lembrei, no curso, de novo, né, uma Você das fala coisas que eu falo bastante disso, sobre os muito tipos de legal. cliente, como que eu abordo esse cliente. Isso é muito Existem clientes importante. e clientes e clientes. Então, como que eu Sim. abordo cada um deles e sempre transparente, honesto e trazê-lo para a tomada de decisão. Porque pode ser uma decisão dele não ter condições financeiras e ter que tomar uma outra conduta, como levá-lo para um outro local, enfim. Mas Claro. nós, médicos veterinários, infelizmente, nós temos que prestar esse serviço emergencial e deixar ele estável, pelo menos no ABC. Essa é uma pergunta muito boa da Camila também, né? Como agir após um óbito em relação à parte financeira da emergência? Então, você fez a sua parte, tentou, né, estabilizar, mas o paciente veio a óbito. E aí? Isso é uma bola curva, na verdade, essa resposta, É. porque tem a parte legal, né, e tem a parte ética. Né? Então, a parte legal, nós temos que expor todos os pontos que foram feitos e, na verdade, colocar o custo disso para o cliente. Ele deveria, numa situação ideal, aceitar esses custos e tudo certo. Porém, pela parte ética, como nós não no nosso código, né, de ética, e é bem difícil, isso é bem questionável, na verdade, em várias mesas redondas, né, que a gente conversa. No código de ética, ele permite a possibilidade do cliente não pagar esse atendimento emergencial, porque segundo a Constituição Brasileira de 1988, a portaria 86, se eu não me engano, ela fala que saúde é direito e dever do Estado. Só que ele não explicita se é saúde humana ou saúde veterinária ou animal. É saúde. Então, perante ao código de ética, isso fragiliza e muitos juízes eles acabam dando a causa para o cliente. É Né? Que mesmo? foi, Nossa, nunca infelizmente. soube disso. Pois é, não, isso é uma situação porque E então, é dividida. Felipe, por exemplo, né? Então, a minha experiência lá nos Estados Unidos, que não, as coisas não funcionam dessa forma.
Mas Uhum. nos Eu hospitais, brinco que a legislação no Brasil é diferente nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, nos Estados Unidos é sim ou não, muitas é, coisas. Aqui é, pode ser, talvez, quem sabe, um dia, talvez. Você já de olhou, algum não, jeito. não, ela nunca é sim ou não, a lei, aqui ela é, Exato, mas você já olhou por esse ângulo aqui? É sempre assim, exato. né? Mas uma maneira que lá nos hospitais, né, a gente, porque assim, lá não existe essa coisa de que você não vai cobrar alguma coisa. Tudo que é feito é cobrado, né, independente do paciente sobreviver ou não. Mas Sobreviver ou não. assim que o paciente entra em emergência, então, aquilo que eu falei, né, que tinha uma equipe, uma pessoa ali na recepção, uma recepcionista treinada, um auxiliar treinado para fazer as perguntas, um outro entrando com o veterinário, naquele momento o tutor já tem que assinar um termo que inclui o pagamento dessa estabilização. Então, imagina assim, Sim. a fluidoterapia, o oxigênio, já tem um custo básico, né, que aí cada hospital vai ter que Ah, calcular o vai ter que seu, fazer. que o tutor tem que assinar naquele momento que o animal entra. Uhum. Por quê? Às vezes o que acontecia é assim, entrava uma emergência e isso eu estou falando da realidade americana, né, que eu não sei como funcionaria isso aqui. Mas entrava um paciente, vinha alguém achou um animal atropelado na rua, né? E trouxe em emergência. Entrou e a gente começa a fazer tudo, e ali só de dar fluido, do oxigênio e tal, já é um custo de uns US$ 500, digamos, né? Só Uhum. aquele primeiro momento. E naquele momento, quando você pede para a pessoa assinar, ele fala: não, eu não vou, eu nem conheço esse Eu paciente, eu nem resgatei esse conheço esse cachorro, paciente. eu quero que você faça uma eutanásia para acabar o sofrimento dele. Então, isso é uma coisa que se fazia lá nos hospitais. Eu não sei se isso aqui pode ser feito Dá. ou Dá para a gente praticar bem, na verdade. É o que eu pratico com as minhas equipes dentro dos hospitais que eu acabo participando. Como é que a gente faz essa realidade? A gente utiliza muito essa prática dos Estados Unidos. Então, a gente tem hoje um odds ratio de quanto que se gasta de materiais. Então, eu exato. criei algumas taxas de emergência. Tá? Uhum. Óbvio, elas não vão contemplar a situação de emergência, não é o momento que o médico veterinário vai ter lucro, né? É Então, claro, não é o eu tenho lucro, uma eu tenho que taxa onde eu cobrir os consigo. gastos, né? Exatamente. Então, isso é apresentado. Então, o que é diferente muitas vezes aqui é a quantidade de pessoas dentro da equipe. Mas na situação de pelo menos duas pessoas, que é o que acontece em 90% da realidade do Brasil, uma das pessoas elas acabam já conversando isso e colocando um termo. Esse Uhum. termo, que é o que você citou, é o que a gente acaba também preconizando, porque é nesse momento onde a gente descobre se esse paciente ele tem alguma tutela ou não. Uhum, Tá? Porque exatamente. acontece muito isso, às vezes tem o resgate, essa parte filantrópica, mas infelizmente não temos. Quem sabe um dia a gente tem dentro da medicina veterinária É. instituições de amplo calibre que consigam fazer filantropia nesse grau. Eu torço para isso, Uhum. facilmente participaria. Mas, por enquanto, não. Infelizmente, a gente tem esse termo, que é o que eu recomendo também, e Aham. algumas taxas. A gente tem taxa de emergência 1, 2 e 3. A taxa de emergência 1 é É, aquele paciente que exatamente, é isso que a infelizmente gente faz. veio a óbito rápido, não deu tempo de fazer muitas coisas, e aí eu vou aumentando por complexidade. É Uhum, subjetivo, é operador dependente, porque depende de quem faz, mas pelo exato, menos minimiza vazões financeiras. Você não tem um exatamente. buraco, né? E ali a Tânia está perguntando se o médico está fora do ambiente de trabalho, tipo em casa e o vizinho te chama para prestar os primeiros socorros. Você pode recusar? Eu não Olha, sei disso legalmente. eu sei porque eu já corri atrás disso também, porque Hum, acho que eu falo uma das piores coisas que família faz para os outros é ter orgulho que a gente é veterinário. e contar, né? Conta para todo mundo. Meu prédio sabe que eu sou veterinário, né? É. Então, esse é um ponto. Perante a lei, o médico veterinário ele deve exercer a função dele dentro de um ambiente de trabalho onde ele tenha condições de realizar todas as manobras de emergência. Tá? Então, não, a gente não precisa, não é que você vai se recusar, mas você não tem obrigação de atender. Tá? Porém, o que eu vejo muitas vezes no dia a dia,
as pessoas elas acabam entrando nesse conflito pessoal, eu acho que é uma situação meio moral, de eu poderia ter feito algo por aquele paciente. E é aí que acontecem os primeiros problemas. Por quê? Porque a mesma lei que te dá a liberdade para, se você não estiver dentro do ambiente de trabalho, você realizar esse manobra, ou seja, médico veterinário tem vida fora do hospital, isso é bacana saber. Muita gente não sabe disso, mas é bacana a gente explicitar. Mas a partir do momento que você começa uma anamnese, mesmo que você comece uma conversa com esse cliente, isso vincula atendimento. E se vincular atendimento e esse atendimento ele não for feito com as mínimas condições, a regra vira contra você, ou seja, o culpado agora é você. Porque Se acontece alguma ofereceu coisa errada, você ofereceu um serviço e você não podia você não cumprir, pode né? Porque você não cumprir com aquilo. Então esse é o entendi. problema. Olha, Então moralmente importante mesmo, né? muitos médicos moralmente eles se sentem com isso, aí eu poderia fazer. E é nessa tentativa que a gente cai do cavalo. Exatamente. É muito importante saber mesmo. Se o vizinho pede, você fala, olha, o máximo que eu posso te dizer é que vai e leva ele para o veterinário correndo. Leva para o veterinário correndo, o hospital mais próximo correndo, porque aqui eu não vou Exatamente. conseguir prestar os primeiros socorros. Ponto. Exato. Essa é a frase, é o mantra do dia. Isso é importante mesmo. Agora, a gente já está quase terminando, né? Na verdade, já passou um pouquinho, mas eu queria saber, só para você dar mais uma canjinha aqui para a gente, eu sei que você fala muito disso no nosso curso, vou falar mais uma vez para vocês que estão atendendo, o curso está muito bacana e o preço está muito legal e o Felipe fala muito mais e muito mais detalhe, e não só o Felipe, tem muitos professores, vale a pena entrar. Mas eu queria que você falasse aqui para a gente o mínimo que você acha, então, pegando esse gancho mesmo, né? O que a gente precisa para fazer um atendimento de emergência dentro de uma clínica, o mínimo. Né? É claro, Não, eu sei isso é, que não é o ideal, mas eu acho que pelo menos o mínimo. isso é muito importante, na verdade. A gente até para fazer um gancho com o assunto que a gente estava falando antes, né? É, exato. Então, acho que o primeiro ponto mais importante, todo mundo pensa em equipamento, né? Quais Uhum. equipamentos eu preciso ter? E aí eu faço um grande bordão meu dentro de internação e atendimento emergencial. O equipamento mais importante numa situação de emergência é o médico veterinário, ponto final. E por incrível que pareça, esse equipamento médico veterinário, ele é o mais caro de todos, e deve ser. Deve ser, Vocês né? estão, vocês estão investindo em vocês, poxa, estamos aqui a 8h40 quase, estão investindo em vocês, isso tem um custo. Então, essa é a parte mais importante. Porém, quais são as coisas que ajudam a gente dentro de um recinto? Né? Então, acho que o primeiro de tudo, a gente precisa pensar que nós, médicos veterinários, somos obrigados, vamos chamar assim, eu não gosto dessa palavra obrigação, mas que é até uma vocação, né? A garantir o suporte básico à vida. Né? Então, para garantir o suporte básico à vida, a gente precisa ter um ambiente com fonte de luz adequada, tá? E isso até, quem sabe, isso puxa até assunto para outras palestras e até outros cursos, que quando a gente começa a falar de luz adequada, isso começa a atrapalhar um pouco o que é diagnóstico e o que é comunicação, porque a luz adequada para um diagnóstico é a luz indireta branca. Uhum. Tá? Agora, uma luz para uma conversa adequada é uma luz mais acolhedora, uma luz amarela. Então, isso é uma coisa bem legal para a gente falar até de como é que eu lido numa situação de eutanásia. Por isso que os clientes reclamam que as eutanásias são frias. Mas a luz é importante para uma situação de urgência, tá? Então, um foco de luz, uma fonte de oxigênio, tá? Então, quando eu falo fonte de oxigênio, eu não preciso ter uma rede encanada de oxigênio, mas um cilindro básico. Toda clínica, isso é Você uma precisa questão ter, de né? lei. É uma lei, precisaria ter sim. O carrinho de Entendi. emergência, a gente precisa ter um carrinho com suporte para emergência, não precisa ser um carrinho bonito, ele precisa ser prático. Uhum. Onde eu vou colocar os equipamentos dispostos, nada pior do que numa situação emergencial, vocês saírem correndo para uma clínica procurando coisas. Ah, Tá? é. E até brinco que quem já teve que correr atrás, talvez nunca tenha encontrado um laringoscópio. Porque o laringoscópio é o primeiro equipamento que cria a perninha e sai correndo. É Então, verdade. o carrinho, a gente tem que preparar para ele. Então, um ambu, uma traqueia, um laringoscópio adequado, para a gente poder fazer tudo isso, né, no carrinho de emergência. Uma monitoria básica, então, um eletrocardio, um monitorzinho simples, para pelo menos ver traçado, puxando o gancho de quem perguntou do desfibrilador, monitorzinho. Hoje eles já são mais acessíveis, uma clínica consegue ter um monitor de entrada, pelo menos, e uma fonte de aquecimento. Isso eu sempre falo que é o básico.
Óbvio, pela lei, isso é importante, a lei ela dá um passo à frente. Todo serviço de porta aberta de saúde deve ter um desfibrilador. Tá? De novo, essa é uma legislação não veterinária, é uma legislação de hospitais. E aí, quando a gente coloca na porta da nossa clínica escrito hospital veterinário, é um hospital. Então, deveria ter um desfibrilador. Dificilmente vocês vão utilizar, mas é uma questão de legislação. Mas em clínicas isso também é necessário? É? Mesmo uma Infelizmente, clínica veterinária? isso que eu até brinco, porque isso até cai em alguns problemas que a gente vem enfrentando hoje na medicina humana, que é as clínicas de estética, né? Precisam Se ter um tem, desfibrilador. precisam Não ter, e sabia. inclusive um oxigênio, uma rede de oxigênio. Ah, mas é uma clínica que só aplica Botox. Precisa. Pela É lei mesmo? precisa. A gente sabe que, como eu falei, né, isso é uma crítica dura, né, à legislação do Brasil, porque na legislação do Brasil ela é bacana, mas ela é extremamente interpretativa. Né? Ela não é sim Uhum. ou não, ela tem um talvez ali no meio. É, não funciona. Mas E o o que básico é isso, seria? gente. E a Camila, Vamos. assim, para terminar, que eu sei que você já deve estar, o Felipe já trabalhou o dia inteiro e está aqui dando uma aulona para a gente, mas a Camila queria saber o que seria a fonte de aquecimento. Isso é Fonte importante, de né? aquecimento, muito legal. Quando eu falo de fonte de aquecimento, pessoal, lembre que o paciente de vocês, numa situação de emergência, ele muito provavelmente tem um choque circulatório. E se ele tem um choque circulatório, eu preciso manter esse organismo dentro de uma temperatura adequada para que ele tenha a sua termorregulação, tá? Lembrar que o nosso paciente, ele é homeotermo, os mamíferos, eles são homeotermos, então a gente não vai esquentar ninguém. Então a fonte de aquecimento, ela pode ser a mais diversa possível. Sempre que vocês buscarem dentro de literatura, vai aparecer o famoso tapete elétrico. E ele é um dos maiores causadores de queimaduras. Mas, quando eu falo fonte de aquecimento, bolsas térmicas, tapete térmico, um ar-condicionado que eu posso fazer um clima inverter para colocar ele em temperatura quente. O mais importante é a gente lembrar da fisiologia, que é um punch também até para um curso, para a gente pensar a fisiologia. O nosso paciente é homeotérmico. Ele Uhum. não, a gente não esquenta ele. A gente faz com que ele perca menos temperatura para o ambiente. Então, essa é a ideia. Então, quando às vezes a gente coloca o tapete térmico, ele é uma ótima ferramenta, se vocês lembrarem de colocar um pano antes de colocar o paciente em cima do tapete. Porque senão vocês vão queimar o paciente, vocês só aqueceram a temperatura. Tá? Não Desculpa, a aqueceram temperatura, a a pele pele ali. dele. E não é o que vocês querem, vocês querem aquecer o organismo. Vocês querem manter o organismo num desafio térmico menor. Felipe, aqueles, vocês usam aqui o Bear Hugger, aquele com ar, né? Sim, esse é o mundo São as, ideal. são umas almofadas de ar, né? Circulante de ar Uhum. que a gente usa bastante lá, que é muito caro. É isso que eu ia falar, são poucos os lugares que eu conheço que usam, mas é uma ferramenta muito bacana, né, para Uhum, aquecimento de paciente, os bear hugs, eles são bem legais. O que a gente pode fazer, né, no Brasil a gente está acostumado com a metodologia tupiniquim de algumas coisas, e algumas funcionam muito bem. O tapete térmico, né, o aquecedor térmico, né, desse tapete, ele ajuda, mas uma bolsinha, aquelas que a gente usa para cólica, se vocês uhum. colocarem, lembrarem de sempre reaquecer essa bolsinha, ajuda tanto quanto. A única recomendação que eu dou, que o pessoal usa muito, é o aquecedor. Aqueles aquecedor portáteis. Então, agora, com esse frio de São Paulo, deve... Não sei no pessoal que está fora de São Paulo, né, como é que está o tempo aí, mas hoje está bem frio aqui. Hoje tá Mas frio. hoje está frio. Esse aquecedor, a gente só precisa lembrar que temperatura, a primeira coisa que ela faz quando entra no ar é diminuir a Ressecar. umidade. Então, esse aquecedor ele não pode ficar virado para o paciente. Eles têm que aquecer e saturar o ambiente onde esse paciente está. E essa é uma vantagem do Bear Hug, porque ele diminui o tamanho do ambiente. Você É, cria um microclima, e é bem mais seguro, né? Porque eu já que é vi mais muitos seguro. pacientes queimados, né? Ah, eu Então, vejo direto. O eu tapete é o morro de campeão. medo de tapete, eu tenho medo de tapete. E lá a gente não usava tapete por causa disso, né? Então é tudo bear hugger. Mas eu É, imagino que talvez seja caro aqui, né? Não sai sei. mais barato, que é o que a gente está utilizando também nas nossas unidades, o aquecimento do setor. Então, quando eu penso em Uhum, uma aquece a internação, área toda. eu segmentei a internação dos nossos hospitais por alguns setores. A ala principal, onde eu tenho os cães, a ala de felinos, onde eu tenho só os felinos, Uhum, porque dentro desses pacientes eu tenho confortos térmicos diferentes. aham. Então,
Pode falar, puxa, mas colocar um ar-condicionado central sai mais barato do que esse Bear Hug? Sai, É infelizmente. mesmo? Numa estrutura, Nossa, quando eu penso em escala, ele sai mais barato. nossa, que bacana. Não, eu não sabia que era tão caro aqui, não. Felipe, muito obrigada. Gente, acho que a gente vai parar. Eu agradeço a presença de todos vocês. Teve bastante participação, gente muito interessada, muito legal as Gostei perguntas. também, pessoal mandando super bem. Olha, Super parabéns para bem, todos que entraram e os exatamente. que ficaram até o final, sobreviventes de uma quarta-feira de frio. Exatamente. E Um, vocês já estão na frente da grande maioria, vocês já são vitoriosos, porque é é só o isso interesse mesmo. pelo tema já mostra que vocês já deram a largada. Agora, o curso ele vem para complementar o dia a dia de vocês, vale muito a pena, e aproveitar esse descontão que o VetSapiens está proporcionando para vocês, vale bastante a pena para continuar o estudo de todos aí. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada. Teremos muitos cursos ainda e agradeço a presença de todos vocês. Boa noite para todo mundo. Boa Tchau, tchau, noite, gente. Felipe. Até mais, uma ótima noite. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.